Olá a todos! Nesse vídeo você vai aprender como evoluir mais rápido que 90% das pessoas. A gente vai entender como a gente faz para ter o primeiro passo, mesmo que imperfeito, e como a gente faz para evoluir na nossa vida, seja pessoal, seja profissional. Meu nome é Rita Moiteiro, eu sou especialista em neurociências e estratégias de vendas. Eu tenho uma empresa junto com meu marido Thiago Simões, em que a gente ajuda pessoas a transformar conhecimentos em negócios lucrativos e em empresas que já estão no mercado a faturarem mais. Se você gosta de conteúdos como esse, conteúdos de empreendedorismo, eu deixei na descrição o link da nossa comunidade no WhatsApp. Então, vamos lá! Você já parou assim, fez uma pergunta: "Ai, não vou gravar, porque será que as pessoas o que que elas vão pensar?" Ou assim: "Ah, meu Deus, será que o que eu gravei ficou bom?" Pois é, o problema não é que seu conteúdo está ruim, é que você acredita que ele deveria estar perfeito. E a perfeição a gente atinge só fazendo. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. E na realidade, eu gosto de dizer que nem tem a ver com perfeição, porque a gente, por mais que a gente faça, a gente nunca vai ser perfeitinho. E essa procura, essa busca pela perfeição, nada mais nada menos que é o nosso medo do que as outras pessoas vão falar. O medo do que os outros vão julgar do que a gente fez, se a gente fez certinho, se a gente não fez, se o nosso cabelo tá bonito, se o jeito que a gente está falando, está se comunicando, tá certo. Quando a gente fica com esse pensamento na nossa mente, a gente não consegue sair do lugar, porque a gente tem uma ilusão do sucesso instantâneo. "Ah, eu tenho que fazer assim para eu ter sucesso." E na realidade, sucesso ele é nada mais nada menos do que uma sucessão de coisas que a gente tem que fazer para a gente conseguir chegar lá. O sucesso ele vem com muito suor, a não ser que a pessoa, sei lá, ela deu lá uma sorte de nascer em berço de ouro. E isso não quer dizer que ela vai ter sucesso na vida. A gente vê muita gente que nasce em berço de ouro, que tem um grande capital vindo da família e a pessoa acabou não virando nada. Porque as pessoas, quando elas veem uma outra pessoa com sucesso, ela acha, ai, a pessoa tem milhares de seguidores. Nossa, ela tem vídeos lindos, confiantes, ela tem vendas no piloto automático. Só que não viu o que a pessoa passou durante os primeiros vídeos que foram travados, as primeiras lives que só tinham 2 pessoas. Tem live que às vezes a gente faz que não tem ninguém e que a gente aproveita depois para colocar no vídeo aqui no YouTube. As pessoas não veem essas coisas que acontecem. Elas veem o quê? Elas não veem os anúncios que não converteram, elas só vê lá os ouros. Quando a pessoa já está lá com o carrão, está lá com a casona, está lá fazendo aqueles monte de palestra em lugares lindos, maravilhosos, em Alphaville, mas não viram o quanto a pessoa sofreu antes disso. Não viu as semanas que a pessoa teve sem resultado, os vídeos que elas colocaram aqui no YouTube e que não viraram nada, que tinha às vezes uma pessoa que comentava e ainda era hater, criticando às vezes o cabelo da pessoa. Então a gente não vê isso. O mundo, ele, as pessoas simplesmente elas veem as coisas boas que da outra pessoa, só que elas não veem os tombos que a pessoa deu e criticam, hein. Fala assim: "Ai, mas essa pessoa também nasceu virada para a lua", mas não viu o tanto que a pessoa sofreu, o tanto que ela errou, o medo de errar que a pessoa teve, mas que ela foi mesmo assim para frente. E qual é o maior inimigo do empreendedor iniciante? Você está comparando seus bastidores com o palco do outro. O palco daquela pessoa que já está há 10 anos sofrendo no mercado, alguém que está há 10 anos fazendo de tudo para se aparecer, há 10 anos gravando um monte de vídeo todo dia, fazendo um monte de reels, fazendo um monte de carrossel, e você quer se comparar com essa pessoa. Você acha que você tem que ter esse sucesso imediato porque aquela pessoa está tendo sucesso.
"Ai, mas eu sou mais bonita que aquela pessoa, por que que eu não estou fazendo sucesso?". E na realidade você não viu os tombos que aquela pessoa deu para poder chegar onde ela chegou. O primeiro vídeo que parecia estranho era normal, mas a pessoa continuou fazendo. Você acha que é estranho, você não quer fazer, mas é normal, gente. O primeiro vídeo vai ser horroroso. A primeira live vai parecer estranho, mas é normal. A primeira venda às vezes não vai acontecer durante semanas, isso é normal, até você conseguir a primeira venda, e mesmo assim, às vezes você vai fazer a primeira venda, você acha que você está enganando a pessoa, porque você fala assim: "Ai meu Deus", nem você confia em você e no produto. E você acha que você está, dando alguma coisa de errado para outra pessoa, oferecendo algo de errado, sendo muito intrusivo, ou falando assim: "Ai meu Deus, eu estou sendo, sabe, muito invasivo". Isso é normal, gente. Porque a gente acha no começo, quando a gente está vendendo, que a gente não é digno de vender para aquela pessoa. Ao contrário, a gente devia pensar o quê? Que na realidade a gente está fazendo um bem para aquela pessoa, se o nosso produto ou serviço é bom. Eu sempre, quando eu vou vender alguma coisa para um cliente, eu penso assim: esse cliente precisa do que eu estou querendo vender. Porque senão eu nem vou oferecer, eu nem ofereço. As pessoas que eu percebo que não são pessoas que vão comprar o nosso produto, ou que vão fazer o que a gente está falando, eu não nem vou atrás para vender, porque eu acho que isso é bobeira. Eu simplesmente querer ter o cliente por ter esse cliente. Eu não quero saber de cliente que não vai fazer o que eu estou falando para fazer. Então eu nem vou atrás. E a gente já tem que pensar que o produto nosso, o nosso serviço, ele vai ser importante para aquela pessoa. Se você vê que aquilo lá não vai ser bom para aquela pessoa, você nem oferece. Você vai atrás do seu público e potencial. E o primeiro anúncio parece super estranho e é normal, parece que você está pedindo, mas na realidade não, gente. A pessoa, a sociedade, às vezes precisa do que você está oferecendo. Então você tem que oferecer o seu produto, o seu serviço. A humanidade precisa, muitas vezes, do que você tem para oferecer. A gente tem que pensar isso. Então não é porque você não tem talento, mas é porque você está começando. E quando a gente está começando, a coisa realmente não manda muito. A coisa fica meio estranha. E você acha que todo mundo está falando, e às vezes vai ter gente que vai falar sim. E aí? Você vai parar nesse momento ou você vai continuar? Você tem que pensar o seguinte: a primeira pergunta, aquela pessoa está pagando minhas contas? Se não tiver, vira as costas e segue o velório, como dizia minha avó. Segue o velório. Não liga para o outro. O que o outro está falando? E eu gosto muito de trazer a Carol Dweck, que ela fala sobre mentalidade de crescimento versus mentalidade fixa. Qual é a mentalidade fixa? Aquela mentalidade da que a pessoa fala assim: ai, eu preciso ser inteligente, eu não sou inteligente para fazer isso, não vai dar certo. Ai, porque eu não tenho talento, eu não tenho a capacidade do fulano, da fulana lá. Eu não tenho talento. Então, a gente evita erros quando a gente tem mentalidade fixa e erros paralisam, evitar erros paralisam. A gente tem que procurar fazer, mesmo que a gente estiver errando. Mesmo que a gente estiver tropeçando, mesmo que a coisa não está dando muito certo ainda, espera lá, vamos fazer. Tome as atitudes para que as coisas aconteçam. Se de repente você está travado, ou de repente você validou e viu que aquilo lá não é legal, pô, muda a direção da vela. Eu sempre falo, se não gosta do destino do seu barco, mude a direção da vela. A gente tem que saber mudar a direção da vela quando o destino que a gente está não é o destino que a gente quer. Então é simples assim. E a mentalidade de crescimento? Você aceita parecer iniciante. Tudo tem um começo. Você erra, aprende, avança um pouquinho mais. Aprende, avança mais um pouquinho e aí vai. Eu gosto muito de trazer o teórico de vendas Zig Ziglar, que ele fala que quanto mais você faz, melhor você fica. Então, quanto mais você fizer, mais você vai sentir que você é bom fazendo. E mais você vai fazer, você vai estar validando. Você saiu daquele lugar, você deu um passo para frente. E aí você vai conseguir vender, você vai conseguir criar conteúdo. E por que a gente sente vergonha? A gente não tem medo de gravar, a gente tem medo de julgamento. O que o outro vai falar?
se o outro vai, me aprovar ou não, se eu pareço amador, se eu pareço incompetente, se eu pareço desesperado, se eu estou aparecendo, entre aspas, aquele vendedor chato. Se aquilo que você tem medo de mostrar for exatamente o que vai construir a sua autoridade, você não vai tentar fazer, gente? Faça, dê o primeiro passo. Não se preocupe com o outro, que o outro tá te julgando, deixa ele te julgar. Na realidade, e essa pessoa que está te julgando, ela no fundo, no fundinho dela, não tem capacidade para fazer o que você está fazendo. E ela é mais fácil ela te julgar. Ela fica lá no sofazinho dela, com o celularzinho dela te julgando. Você vai se preocupar com isso? Ela tá te pagando a conta, essa pessoa tá te pagando as suas contas, tá pagando as suas contas no seu mês, chega o final do mês, ou você que tem que peitar a coisa? Você tem que pensar isso. E aí eu trago um arrependimento de quase todo criador. Uma das maiores tristezas de quem vence na vida é não ter registrado a jornada antes. Eu lembro uma vez, até o Alex Hormozi, ele é inclusive um grande player aí, ele é um influencer e criador de conteúdo. Ele falou uma vez até alguma coisa meio que parecida com isso, que você tem que ir gravando. Então grave a primeira venda, escreva lá, registre a primeira venda. O teu primeiro, a tua primeira semana, registra o que você fez. Eu tenho um caderninho que eu registro minhas vitórias, inclusive é um caderninho até vermelho, simplesinho, que eu marco quando eu fiz a venda, a primeira, tá lá marcado na primeira venda, meu primeiro cliente, o meu primeiro vídeo. Então, marque isso, a primeira venda, primeiro cliente, primeira mentoria, primeiro produto que você vendeu, primeiro produto que você vendeu e que a pessoa deu um testemunho, a primeira prova social. Hoje isso parece pequeno, mas amanhã vai fazer toda a diferença, que você vai olhar para trás e falar assim: olha, realmente eu venci. E nos seus conteúdos você vai ser inspiração para outras pessoas que estão começando. Eu gosto muito de trazer a árvore. A árvore aqui, ela tem 4 etapas, ela tem a semente, aí ela vai ter em no primeiro dia ela tem a semente, aí na primeira semana ela vai começar já a pensar em trazer o brotinho lá. Os 3 primeiros meses já aparece o broto. Eu acho que é mais ou menos isso, os engenheiros e agrícolas que me corrijam se não for assim, tá, os jardineiros. Aí você tem um ano, uma muda. E aí, em 5 anos, você tem uma árvore grande, uma árvore frondosa. E a gente esquece que a gente já foi uma semente. Ou a gente esquece que nesse momento nós somos uma sementinha e que vai crescer que lá para frente nós vamos ser uma árvore enorme. E a gente simplesmente deixa de agir porque acha que porque a gente é pequeno demais, porque o outro tá grande, sabe? Fica se comparando com a grama do vizinho. Isso nunca deu certo. E a gente traz esse mito do talento. A gente traz isso. Eu gosto muito de trazer o Anders Ericsson, que ele é um pesquisador de excelência, que ele estudou músicos, ele estudou atletas, ele estudou profissionais de elite, e ele trouxe uma conclusão, que a excelência não nasce pronta, ela é construída com prática deliberada. Então, quanto mais você faz, o Erickson fala sobre isso, o Zig Ziglar fala a respeito disso, você tem Brian Tracy que fala também a respeito disso, e tantos outros teóricos de negócios, de vendas que falam a respeito. Ninguém grava bem porque nasceu gravando, ninguém vende bem porque nasceu vendendo. Você não nasceu lá pequenininho vendendo lá, Google Dadá, eu vou vender aqui o produto e vou. A gente não nasce sabendo. A gente aprende ao longo da vida. E se você entender que se você criar conteúdo, você vai aprendendo, se você criar, começar a vender, você começar a oferecer seu produto, você criar ações que você venda o seu para oferecer seu produto, seu serviço, você vai melhorando. Vocês entendem isso? Isso vai gerar o seu talento nas vendas e não você achar que você tem que nascer. "Ai, eu não tenho que nascer, ai, não nasci". A gente vê isso muito na música. Eu fui anos da minha vida professora de música, sou até hoje, sou maestra convidada para ensaiar, às vezes corais, ensaiar, grupos menores de orquestra,
cameratas, e normalmente o que eu vejo, às vezes a pessoa fala assim: "Ah, mas eu não nasci com esse talento, eu não nasci". Gente, a gente aprende ao longo do caminho, a gente aprende ao longo do processo, a gente aprende tanto fazer, a gente fica bom. Minhas primeiras vendas, nossa, na época eu lembro quando eu fui vender a primeira vez, eu não sabia nem abrir a boca para oferecer. Hoje, eu simplesmente chego e ouço a dor do meu cliente e vou direto ao ponto, porque hoje eu entendo como é uma venda. Hoje eu entendo que a venda não é sobre mim, é sobre o meu cliente. Então, o seu conteúdo ruim não é um sinal para parar, é uma prova de que você simplesmente começou. Então, comece, dê o primeiro passo. E como a gente faz para evoluir mais rápido que a maioria? Pare de buscar perfeição, é a primeira coisa. Perfeição é inimigo do publicado. Usa volume, quantidade gera qualidade com o tempo. Quanto mais você fizer, melhor você será. Receba feedback, deixe o mercado corrigir o que está errado. Não se, ai, meu Deus, a pessoa falou aquilo de mim, agora eu vou morrer. Ó Deus. Não, gente. Deixa o público falar o que está certo e está errado. Use o feedback como termômetro. Melhore 1% por vez. Pequenas melhorias compõem resultados enormes. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver o termômetro do mercado te falando que você está fazendo certo ou errado. De repente, um cliente que está. É um termômetro, um cliente que não comprou. Os erros fazem parte e repita, essa consistência vai gerar esse talento. Quanto mais você repetir, mais você se torna bom e aí você vai ser o talento na área. Vocês viram como que o talento vem? E qual é a diferença? A diferença que está na ação. Eu coloquei aqui, até aqui no meu slide que eu estou seguindo, a pessoa A e a pessoa B. Então, eu vou falar da pessoa A. A pessoa A planejou 6 meses, ela fala que ela vai gravar, ela vai esperar o momento certo, ela espera ter conhecimento, ela adia a primeira publicação. Daqui a um ano, como que ela vai estar? Sem nenhuma publicação, sem nenhuma venda, sem nenhum nada. Ela simplesmente não vai ter nenhum aprendizado, porque ela teve tanto medo que ela não se arriscou, ela não fez, ela não aprendeu. A pessoa B, ela publica 100 vídeos, mesmo errados, ela vai errando, vai aprendendo, vai publicando mais, vai errando, vai aprendendo, ela vai melhorando a comunicação, ela vai melhorando a forma de se posicionar, ela vai melhorando 1% a cada dia. O que ela vai acontecer? Após um ano, os 100 aprendizados que ela teve, porque ela gravou 100 vídeos, vai fazer com que ela se torne excelente na área dela. E com isso ela vai gerar vendas, porque ela teve uma audiência construída. Então, talvez o vídeo que você está adiando gravar hoje, talvez a venda que você está adiando fazer, talvez qualquer coisa que você queira fazer, mas que você está adiando, está impedindo você de ter sucesso, de você de ser diferente da maioria que está estagnada, olhando para o céu, esperando as coisas, o maná cair do céu. Se você entender que a ação vai fazer com que você tenha um negócio promissor, se a sua ação vai fazer com que você, às vezes, você até saia de relacionamentos abusivos, se você não tem nenhum negócio, chegou até aqui no final desse vídeo para saber o que eu ia falar até o final, mas você, de repente, você não tem um negócio, você não quer saber se já está tudo certo, ou você já tem um negócio já de sucesso, mas você está num relacionamento abusivo na sua vida, num grupo de amigos abusivo, simplesmente você tem que dar o passo para frente. E se você quer construir um negócio que vai mudar a sua vida, você também tem que dar esse passo para frente. O problema não é você começar ruim, e sim você nunca começar. Lembre sempre disso. É importantíssimo que você comece mesmo assim. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com mais pessoas que precisam ouvir. Não se esqueçam de se inscrever na nossa comunidade no WhatsApp para receber mais dicas, lá é gratuita a inscrição. Então se inscreva lá. Se inscreva se você quer saber mais a respeito. Se
A gente lá não tolera haters, então fica tranquilo que hater a gente corta. Então lá é um grupo sério, é um grupo bem legal. E também se inscreva nesse canal, não sei se eu falei, mas se inscreva nesse canal para ele continuar crescendo e para que eu possa continuar trazendo mais assuntos como esses e outros mais. E nos vemos nos próximos vídeos.